Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de hoje, mais um encontro da nossa comunidade em busca de sentido. Estamos aí mais uma vez para falarmos de assuntos relevantes e hoje já dando uma breve introdução, vamos falar de um assunto que eu acho que é importante para todos, que é o planejamento financeiro e essa noção, né, essa relação do consumo, né, e do gastar com a noção de um sentido para a vida, uma busca de significado, a psicologia do consumo de uma maneira mais ampla, né? Então hoje nós vamos entrar nesses assuntos e vamos ter a presença de um especialista. Faz tempo que a gente não tem aqui a participação de especialistas, né? A gente tinha bastante até o ano passado, esse ano a gente tem feito aí, aproveitado para fazer alguns estudos que eu tenho apresentado, mas hoje teremos aí a presença de um especialista de novo. Quero aproveitar e desejar uma boa noite aí para todo mundo que está com a gente. Denner, Socorro, Maxiana, Maria Divina, Cláudia, Ruth, Angelita, Luciana. Como eu brinco com vocês, Ana Maria é aquela nossa lista de chamada, né? Aquela lista que a gente sempre tem o pessoal participando aí com a gente. E vocês que estão chegando também, pouco a pouco, participando aí da nossa aula de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Quero lembrar o seguinte para vocês, pessoal, que nós, semana que vem, teremos a Semana da Logoterapia. Como isso afeta aqui a comunidade em busca de sentido? Da seguinte forma, né? Afeta porque nós, como já teremos aulas a semana inteira, então nós não vamos ter a aula da quarta, tá? Como normalmente fazemos, né? Então as semanas da logoterapia, essas semanas especiais, não tem aula na quarta-feira, funciona desse jeito, tá? O que eu quero colocar aqui para vocês então? Falar um pouquinho dessa semana, como ela vai ser. A gente vai falar aí sobre a questão do vazio existencial, esse que é um dos grandes males que assola aí o indivíduo hoje em dia. E vamos falar, né, em paralelo a isso, sobre o tema sobre as aplicações, as leituras que a gente faz a partir da logoterapia para esse assunto. Então, Frankl fala muito do vazio existencial e a gente vai trazer esse tema e vai ampliá-lo, né? No diálogo com outros autores também, da filosofia, da sociologia, da literatura. Quer dizer, vai ser, acho que uma semana muito enriquecedora. Então, aproveito aí já para mais uma vez estender esse convite para todos vocês. Tem mais gente chegando. Você que está aí com a gente, que nos acompanha, deixa o seu like aqui no vídeo, né? Faça a sua inscrição no nosso canal. Isso nos ajuda, né, a impulsionarmos ainda mais a divulgação dele. E se você sabe, né, em especial hoje, para a aula de hoje, você sabe de alguém que está precisando de uma ajuda na questão do planejamento, da educação, da organização financeira, então chame essa pessoa para participar aqui com a gente, manda o link, convida, porque hoje a gente tem um especialista falando, certo? E se alguém tiver aqui, né, pode ir colocando as suas perguntas também logo na sequência. O pessoal está me perguntando o seguinte, da Semana da Logoterapia, a gente tem o link aí, mas tem o link também lá no Instagram, @logoterapiabr, é só entrar lá, o link está bem ali de cara, né, na primeira página, na capa, posso até mostrar aqui para vocês, onde que vai estar no Instagram, que é para vocês que querem acompanhar, que ainda não se inscreveram, se inscreverem. Olha, tá bem aqui em cima, conseguem ver? Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Opa, difícil de captar aqui, ó. Peraí. Ixi, entrou Stories. Peraí, só um minutinho. Olha, a iluminação não tá deixando. Agora, meio de lá. Bom, tá aqui no Instagram, pessoal, tá embaixo da minha foto aqui, tá? Não tá dando para ver porque tá muito claro, né? Acho que se eu tirar da luz aqui um pouquinho. Bom, deixa eu tirar a luz. Acho que vai melhorar. Melhorou um pouco? Não. Mas é isso. Bom, entrou até o vídeo do Viktor Frankl aqui, pessoal. Mas
Mas é isso, tá lá, é só entrar no Instagram e você consegue fazer a sua inscrição, tá, para a semana que vem. Enquanto isso, o Leandro já está aqui com a gente online, eu vou agora colocar ele ao vivo, vou apresentá-lo enquanto isso. Então, Leandro, você já está entrando aqui online, vou colocar aí, você já está participando da nossa aula, o pessoal já está te vendo. O Leandro é um amigo que eu tenho aí há alguns anos, nos conhecemos na igreja, né? Ele é, além de administrador de empresas de formação, ele é baterista de um dos conjuntos mais importantes aí da cena gospel brasileira. Quem gosta de música gospel com certeza conhece o conjunto chamado Nova Voz. E o Leandro é baterista lá do Nova Voz, então se você é fã do Nova Voz, escreve aí se você já ouviu alguma música dele, se você conhece, põe aí nos comentários. Se você conhece, você já está familiarizado com o trabalho do Leandro. Mas fora isso, né, ele é, como eu falei, alguém que tem essa formação na área administrativa, mas que nos últimos anos voltou o seu trabalho, né, saiu do trabalho nos setores administrativos de empresas para ensinar, está se dedicando a ensinar pessoas a cuidarem da sua vida financeira, a planejarem a sua vida financeira. É isso que ele tem feito aí nos últimos anos. E vocês aqui que estão nos acompanhando vão ouvir um pouco, né, como eu posso dizer, né, das dicas e ao mesmo tempo das orientações que ele tem, né, e que ele usa lá com os seus alunos. Bom, fora isso, pessoal, o Leandro participou, quem já assistiu, né, a nossa mentoria voltada para psicólogos, já conhece o Leandro também, porque ele faz ali uma participação especial em uma aula que fala sobre o planejamento financeiro na clínica. Então, tendo sido apresentado aqui, deixa eu colocar o nome dele e o Instagram dele para vocês seguirem. Depois você pode, depois eu vou colocar também o e-mail mais para frente, mas por enquanto está aqui o nome e o Instagram dele, certo, pessoal? Leandro, suas primeiras palavras aí, pode desejar sua boa noite para o pessoal que está nos acompanhando. Estamos agora com uma turma de 55 alunos junto com a gente e até o fim da aula deve crescer, com certeza. Opa, estou acompanhando aqui. Uma boa noite a todos aí. É sempre um prazer poder falar para psicólogo, tanto que hoje meu maior ramo de atividade, a princípio, está sendo com psicólogo, estou tendo muito cliente psicólogo. Olha só. A minha formação vem de gestão financeira, né? Já de um tempo. Minha experiência, de fato, vem de finanças para empresas. Né, tenho mais de 5 anos nessa área e depois de tempo eu resolvi montar meu próprio negócio. Hoje eu atuo como educador e mentor financeiro. Inclusive eu improvisei, porque hoje eu estava em consultoria o dia inteiro numa ótica e aí não ia dar tempo de voltar, porque me chamaram para eu participar de uma palestra, que eu vou ter que improvisar aqui um lugar aqui para poder bater esse papo com vocês aí. E falar desse assunto que é pouco explorado, né, Alberto? Somente na formação, no curso, né, de psicologia. Pouco explorado. E o nosso público aqui, nós temos muitos psicólogos e tem pessoas em geral de outras áreas também, a maioria de psicólogos, e que vão poder aprender algo importante aí também. Um ponto que eu quero começar a conversa, eu vou começar dizendo o seguinte, conectando até com o assunto da próxima semana. Para muita gente, o consumir, o gastar, não é só uma necessidade física, né? Porque acho que muitos dos nossos gastos são necessidades físicas, habitação, alimentação, pagar as contas, né? E por aí vai. E para muitas pessoas, elas veem no consumo como se fosse algo que viesse a preencher um vazio que a pessoa tem. Então, ela, no consumo, não é? No comportamento de consumo, ela está buscando além da satisfação das necessidades reais dela, ela está até buscando coisas que vão além. Você consegue perceber isso quando você está na sua consultoria com as pessoas? Você consegue perceber isso assim? Porque você chega lá
a pessoa está lá, vai mostrar a vida financeira dela para você. Muitas pessoas estão endividadas, né? O endividamento acho que é uma coisa comum no nosso país. E aí como que funciona? Você olha, você consegue notar esse lado psicológico aí por trás, às vezes, da bagunça financeira da vida das pessoas? Cara, para não falar 100%, vai, 99% das pessoas, o consumo delas é por impulso e por uma necessidade por conta de ansiedade, né? A primeira coisa que eu falo, gente, o dinheiro ele não tem culpa da sua ansiedade ou Tá. do seu cansaço, porque o que acontece também, a pessoa ela se acha no direito de gastar dinheiro porque ela trabalhou demais. Gente, se você trabalhou demais, o que você merece é descanso, não é gastar dinheiro. E Sim, as pessoas acabam colocando culpa em tudo, né? Poxa, se eu estou ansioso, eu não vou procurar comprar nada, eu vou procurar uma terapia, sim. porque a ansiedade você Sa- resolve com Sai mais terapia. barato pagar terapia, Leandro? O que você acha? Muito mais, cara, muito mais. Eu já até cheguei a fazer conta. Ah, A é? pessoa, Como, porque como que assim, a foi isso? pessoa ela fica em um ano nessa questão de ansiedade, porque assim, quando você está ansioso e Uhum. você vai gastar dinheiro, cara, você não está resolvendo o problema na raiz do negócio. É superficial demais, é momentâneo, que dura a questão às vezes de horas ou de minutos, né? Aí você faz um cálculo no ano. Poxa, porque todo mês, para não falar todo dia ou toda semana, a pessoa ela tem um momento de ansiedade dela, Sim, né? sim. E aí ela vai lá gastar, vou comprar um negocinho, poxa, não, vou comprar um bolo, por exemplo. Ah, vou comprar um bolo, porque alguns refúgios é através de comer alguma besteira e tal. É o E aí você... consumo e o consumo de alimento ainda por cima. Exato, exato. Aí você pega e começa a somar tudo isso aí no ano, aí você fala, poxa, se eu fizesse uma terapia, às vezes em 6 meses ou menos, aí você pode até me falar Sim. melhor, em menos de 6 meses, você já consegue tratar melhor isso aí, você controla a sua ansiedade, você não gasta. Aí às vezes você paga, sei lá, não sei quanto custa aí média a terapia hoje, tratando dessa questão de ansiedade, o que você vai gastar na terapia acaba sendo 20% do que você gastaria no ano tentando burlar isso aí. E de quebra, a terapia ainda te ajuda a resolver outros problemas, né? Além dessa questão da ansiedade. A gente está falando aqui, o pessoal que está chegando agora, né? Hoje a gente está falando sobre essa questão do consumo, de uma vida, como diz o Bauman, né? Vidas para o consumo. Consequentemente, né, o endividamento e a falta de planejamento financeiro que isso acarreta, como isso impacta negativamente a vida das pessoas e como resolver isso. Então, e quem está aqui com a gente é o Leandro Moreira, um educador financeiro. Então, se vocês que estiverem assistindo tiverem perguntas nessa área, eu vou trazer algumas perguntas aqui e tal, mas se vocês tiverem também podem fazer aqui nos comentários que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? É, legal, a gente está começando com esse aspecto porque ele é um aspecto importante, é entender a conexão entre as minhas ações, no caso as minhas ações de consumo, versus as minhas questões psicológicas, o que está por trás disso. E você tocou num ponto interessante, porque o consumismo ele está num nível muito superficial, né? Só Total. que ele acarreta problemas muito profundos. Por mais que ele esteja num nível superficial, os problemas que ele pode trazer para uma pessoa são muito profundos, né? Exatamente. E, e você, em geral, a pessoa que te procura, né, que vai iniciar um processo de educação financeira, aí você fala esse tipo de coisa. Quer dizer, alguém que já está nessa situação, muitas vezes está passando por problemas profundos no que diz respeito à questão financeira. Uhum. Isso é Sim, um fato? exato. Uma coisa que eu sempre falo no começo das minhas consultorias, quando eu vou traçar o planejamento com a pessoa, a primeira coisa que essa pessoa precisa anotar, e aí eu recomendo ela sempre estar dando uma olhada, é o seguinte: eu tenho que gastar com propósito e não de propósito. Sacou? Porque o que acontece? As pessoas elas acabam não gastando com um propósito em si, elas gastam de propósito.
Poxa, vi uma promoção, por que você vai comprar? Você precisa, mas tá barato. Se eu não comprar agora, depois eu não consigo. E nem precisa. Então você sai gastando de propósito. E o maior problema, de fato, cara, que eu noto na grande maioria das pessoas, elas usam o consumo como a maior válvula de escape dela. É a maior mesmo. Por que é maior? Porque é exatamente isso que você falou. Aquilo que é superficial acaba sendo profundo, porque ela entra num ciclo que ela acaba não conseguindo mais sair. O pior hábito que tem é você criar o hábito de gastar dinheiro. E as pessoas, elas conseguem criar isso. Por quê? Porque você vai fazendo, você faz um pouquinho aqui, só que de pouquinho em pouquinho, todos os dias, se torna um hábito. Então, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, quando eu vou fazer a consultoria, é a ideia da sua consultoria, ela está relacionada a algum propósito, independente do que seja. Porque guardar dinheiro e se organizar financeiramente, sem propósito, você não consegue. É a mesma coisa da faculdade. No meu e-book, inclusive, eu falo sobre essa questão, o e-book que eu escrevi para a área da psicologia, que, na verdade, o que eu vou falar aqui serve para qualquer área. Para você Sim. que é autônomo, isso é fundamental. É o seguinte, eu preciso saber aonde eu quero chegar com isso aqui. Para eu fazer um planejamento, eu preciso saber o que eu quero, qual é o caminho que eu vou precisar traçar. Eu só vou conseguir saber desse caminho se eu souber onde eu quero chegar. É igual o Waze. Quando você vai para algum lugar, você põe no Waze para quê? Para você saber o tempo e o caminho que você vai traçar. Qual o melhor caminho? Você já sabe para onde você quer ir. Sim, sacou? Sim. Então, um dos maiores problemas e o que a gente procura, que eu procuro traçar com a pessoa e resolver é o porquê você está querendo fazer planejamento. Você entendeu? Qual é o ponto B? O A a gente já sabe, mas qual é o ponto B? Você quer chegar aonde? Quer dizer, isso está alinhado com o que você falou agora há pouco, né? O gastar com propósito. Ou seja, isso conecta muito aqui com o que a gente tem estudado todas as semanas, que é a questão da logoterapia, porque é a busca de um significado, de um sentido também para as minhas ações de consumo. Uhum. Então se perguntar, né? Tá, mas qual o significado disso? Qual o sentido disso? Por que eu estou fazendo isso? Para onde isso está me levando? Acho que isso é um ponto de partida interessante. Agora, passar por esse tipo de dificuldade é algo que acontece só com quem ganha pouco dinheiro? Porque normalmente a gente tem essa ideia, né? Quando chega o final do mês e o dinheiro acaba antes, né? O pessoal costuma até fazer aquela piadinha, né? Olha, sobrou dia no meu salário, né? Tá sobrando mês no Tá sobrando mês, né? No meu salário. Quer dizer, aí a pessoa tem aquela ideia, não, se eu ganhasse mais, então isso estaria resolvido. É isso que você percebe trabalhando com educação financeira? Quem ganha muito não tem dívida e quem ganha pouco se endivida? Mais ou menos isso ou não? Não, existe uma lei que chama Lei de Parkinson, que ela é o seguinte: quanto mais eu tenho, mais eu quero. Certo? Então, o dinheiro é como se fosse uma faca. Vou dar um exemplo, tá? Não, vou fazer um exemplo mais tranquilo para não pesar o negócio. O dinheiro é semente, certo? Aonde você coloca o dinheiro é a terra. Existe a terra que ela é fértil e aquela terra que não é. Se você colocar uma semente no asfalto, ele não vai dar fruto. Agora, se você coloca numa terra preparada, ele vai te gerar muitos frutos. Então, tá aí uma questão. Isso até em Provérbios fala sobre a questão o dinheiro na mão do tolo não serve de nada. Já na mão do sábio, ele se multiplica. Sim. Certo? Então, de que serve o dinheiro na mão de um tolo? Então, assim, outra coisa que é importante, se você tiver aí para anotar alguma coisa, o que eu vou te falar agora talvez sirva para tudo. Você pode até esquecer das outras coisas, mas se lembrando dessa, vai ser muito eficiente, que é o quê? Busque sabedoria. Porque o quanto você tem
vai determinar o que vai acontecer com ele de acordo da forma que você vai lidar com ele. Essa questão de ter muito dinheiro. Eu lembro quando eu peguei algumas certificações sobre organização e planejamento financeiro doméstico, foi feito um estudo com os médicos da Unimed, que trabalhavam na Unimed. E foi feito um levantamento de média quanto esses médicos ganhavam por mês. Do mais baixo para o mais alto, o médico que ganhava menos tirava cerca de 50 a 60 mil por mês. O mais alto, 100, cento e poucos mil por mês. Aquele médico que ganhava na média ali 80, 70 mil, ele tinha dívidas de R$500 mil. Aí você para pensar. Você pode perguntar para qualquer um aqui, se você ganha 50, 60 mil por mês, sua vida estaria mais tranquila? A maioria que ganha menos que isso fala, poxa, eu ia conseguir investir, ia ser mais tranquilo. Depende de como você ia lidar com isso aí. Se você pegar essa semente e procurar solo fértil, com certeza vai trazer fruto. Caso contrário, não. Então, essa questão de quanto você ganha, cara, não influencia. Tanto que tem uma frase que fala que seu sucesso financeiro não depende de quanto você ganha, mas de como você lida com o que você ganha. Sacou? Legal. Então, primeira coisa, esquece esse negócio de, eu ganho pouco, não dá para eu fazer nada. Não dá para fazer nada porque você não está sabendo direcionar esse dinheiro de uma forma mais inteligente. Por quê? Qual que é o problema? A gente também tem aquela questão da autoafirmação, né? De, poxa, imagina, eu vou morar numa casa de periferia, por exemplo, vou morar lá, não, quanto eu ganho? Eu ganho R$2.000, mas vou pagar 1.500 de aluguel para estar numa região mais ali tranquila, para as pessoas terem uma visão melhor de mim. Você entendeu? Isso tem muito, tem muito. Não é à toa que em 2020 a gente começou o ano com mais de 62 milhões de brasileiros endividados. E o levantamento foi feito porque elas entravam em dívidas que não cabiam no bolso. E aí você vai ver o quê? Prestações altas, que levou ao endividamento. E por que você entra numa prestação alta? É para mostrar algo. Pode ser, não precisa ser para os outros, mas pode ser para você. Entendeu? Sim, uma autoafirmação ali. Perfeito. Então, toma muito cuidado com isso. Um negócio que eu aprendi, que eu levo para a minha vida, é que cada um tem que cuidar da própria vida. Não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Porque depois, quando eu sentar lá no meu caderninho, na minha planilha, para ver meu planejamento, quem vai tomar porrada só eu, não vai vir ninguém para me consolar. Sim. Sacou? Então, esse é outro ponto, que é bom todo mundo começar a se preocupar, é que cada um tem que cuidar da própria vida e deixa eu fazer o que vai ser melhor para mim nesse momento. Não é o que você acha que teria que ser, entendeu? Tá, agora sim, a gente está falando aí dessa questão, né, do planejamento, você já entrou um pouco nesse assunto, você falou, olha, a pessoa que ela não faz as contas, né, ou ela quer gastar por impulso, porque ela está ansiosa, porque ela quer suprir algo, a Verônica comentou aqui o seguinte, olha, e logo depois, né, que ela faz isso, vem uma frustração, porque ela percebe que não é aquilo que ia suprir os seus anseios. Sim, ainda a pessoa fica pior depois, né? Não teve propósito, foi de propósito, não teve um propósito. Porque quando você tem propósito, as coisas fluem melhor. Você se sente mais tranquilo. Mas aí você conectou esse propósito com esse planejamento, com essa intencionalidade. As pessoas falam muito que elas querem independência financeira. Porra, é o sonho de todo mundo. O que é essa independência? E você costuma dar nas suas aulas, eu já vi algumas vezes, explicar para as pessoas a diferença entre o que é independência e segurança financeira. A partir desse planejamento, como que a gente busca essas duas coisas? O que é mais importante? É uma segurança ou uma independência? O que eu busco primeiro? Explica isso para a gente. A segurança, você só vai ter independência quando você tem segurança. Você não consegue ter independência sem segurança. Então, antes de procurar a tal da independência financeira, a pessoa tem que desenvolver essa segurança. O que é essa segurança? Exatamente. A segurança, eu vou dar um exemplo. Um aposentado, certo? Um aposentado. Ele pode se considerar uma pessoa independente financeira? Sim. Por quê? Sim. Porque ele não depende de um trabalho para receber o dinheiro dele. Certo? Mas,
Se ele não tiver um caixa e tiver um problema nesse recebimento do dinheiro, ele tem segurança? Não. Então, Sim. a segurança está muito relacionada à caixa. Outro exemplo importante, que todo mundo começou a falar, no ano passado somente, eu fiz bastante live, dei palestras assim fechadas, e todo mundo fala, nossa, a pandemia está quebrando muita gente, tem muita loja tendo que fechar, tem muita gente entrando em endividamento por conta da pandemia, e na verdade não, a pandemia não quebrou as pessoas. O que quebrou as pessoas foi a falta de segurança, de caixa. Porque o caixa ele representa a segurança. Por que teve muitas empresas, teve aviações, que foi publicado que elas têm caixa para sobreviver durante 2 anos. Ou seja, se tiver mais uma pandemia, essa empresa ela consegue manter todos os funcionários dela, ela consegue se manter de porta aberta. Um funcionário, um psicólogo, vamos falar do psicólogo. É que para vocês, acho que a pandemia trouxe cliente pra caramba, não trouxe não? Porque eu atendi uns psicólogos, eu falei, eita, nós, planejamento agora vai voar. Porque, assim, o que facilitou, né, é que quando surgiu a pandemia, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou e autorizou a prática da psicoterapia online. Então, algo que poderia ser terrível, né, que foi a pandemia, fechar as portas, o isolamento, para os psicólogos não afetou, porque aí as pessoas começaram a fazer a terapia online. E mais, né, aí é uma coisa trágica, mas que teve pelo menos um desdobramento, acho que positivo. Diante do sofrimento que todo mundo estava passando, está passando, as pessoas entenderam que elas podem buscar auxílio em profissionais de saúde mental. Então a procura por psicólogos aumentou muito. Essas barreiras foram quebradas, né? E isso é algo que vai continuar, ao meu ver, porque é uma barreira que foi rompida e as pessoas agora estão quebrando esse preconceito. Então, de fato, para os psicólogos não se tornou um problema, pelo menos para a grande maioria. Tanto que eu estou correndo com os clientes, a gente está fazendo muito caixa, porque está começando a ter receitas maiores. E aí o que acontece? Olha, eu vou voltar só um pouquinho naquela questão emocional, sim, e aí eu vou já entrar nessa questão da liberdade financeira, independência financeira. As pessoas, elas começaram a procurar terapia por conta da ansiedade, porque, poxa, como que vai ficar a situação, minha empresa, não sei se a empresa vai mandar embora, está pensando vai diminuir o salário, então criou-se uma ansiedade. Essa ansiedade, ela poderia ser canalizada numa questão de gastar dinheiro, certo? Só que o que aconteceu? As coisas começaram a fechar tudo, as pessoas não estavam conseguindo sair para gastar. E a grande maioria já não tinha o hábito de comprar online. Então se sentiu meio que presa, preciso de uma terapia. Por quê? Não sei como vai ficar a situação, eu não consigo ir no shopping para comprar alguma coisa. Não sou de comprar online. Então, como que eu vou... Aí as pessoas começaram a buscar terapia. Eu falo, porque alguns clientes que eu atendo, que são psicólogos, eles falaram, teve bastante gente que estava com um problema que antes gastava, teve alguns que chegou a falar. Eu tive um paciente que falou, poxa, antes eu ia gastar, comprava alguma coisinha, ficava mais tranquilo, mas agora com as coisas tudo fechadas, como é que eu faço? Então você vê que realmente essa questão da ansiedade acarreta no gasto. Agora, falando dessa questão da independência financeira, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que independência financeira, a liberdade financeira, não é parar de trabalhar. É você ter essa opção se você quiser. Bom, por que eu falo isso? Se você for puxar grandes milionários e bilionários, eles construíram fortunas e mesmo assim continuam trabalhando. Então, outro ponto, se tiver que anotar, anota isso também. Se faça a pergunta, na verdade, o que eu vou fazer quando eu atingir lá meu primeiro R$1 milhão? Porque é o sonho de todo mundo, né? Quando se fala em independência, se eu tivesse R$1 milhão, eu estava tranquilo, né? Não precisava mais trabalhar. Se faça a pergunta, o que eu faria se eu tivesse R$1 milhão? Se a tua resposta for relaxar, ir para a praia, ficar tranquilo,
não precisar mais trabalhar, provavelmente você não vai atingir esse R$1 milhão, porque nenhum que atingiu esse primeiro milhão ou a tão sonhada liberdade financeira parou de trabalhar. Muito pelo contrário, os caras multiplicaram o seu patrimônio. Por quê? Porque eles conseguiam gastar mais energia e ter mais tempo para focar naquilo que realmente ia ser mais produtivo. Sim. Entendeu? Sim. Então, liberdade, eu só vou atingir se eu estiver seguro disso. Então, a segurança financeira é eu ter um caixa. Para quem é CLT, por exemplo, 6 meses. Para quem é autônomo, 12 meses. Eu já mudei meu conceito também sobre isso. Por quê? Porque teve muito CLT que foi mandado embora e nem imaginava que ia ser mandado embora. E a pandemia não durou 6 meses. A gente já está com quase 2 anos. Então, não conseguiu se reempregar depois. Exatamente. Então, assim, hoje eu já acho mais prudente, mais seguro, independente se você é um CLT ou se você é autônomo, tenha pelo menos 1 ano de custo, tá? E eu falo de custo fixo, né? Aqui são aqueles gastos essenciais que eu preciso de fato ter, tá? Sim. Se você tem um negócio, a gente vai entrar nessa questão, mas você vai precisar separar. Então você precisa ter 2 seguranças ali. Né? Tá. E como que a pessoa faz isso, então, para ela ter essa segurança? Ela tem que desenvolver o hábito de ir guardando um pouco por mês, então, não tem outro jeito. Não tem. Cara, outra coisa, o que acontece muito, as pessoas me procuram, principalmente no Instagram, eu recebo direct, eu preciso marcar uma consultoria financeira porque eu estou precisando ganhar dinheiro. Eu falo, cara, se quer ganhar dinheiro, você precisa trabalhar. Porque a consultoria, a gestão financeira serve para quê? Para você cultivar o que você já tem, entendeu? Uhum. É para você não deixar a sua plantação morrer, porque já existe fruto, né? Então, assim, eu fiz uma mentoria uma vez com o Shiba, do Shining Box. Uhum. Do Shining Box. Cara, foi uma semana de mentoria e tem uma coisa que ele falou que eu guardei. Assim, não esqueço nunca. Ele falou o seguinte: despesa e custo é igual cabelo e unha. Se crescer demais, fica feio. Então você vai precisar cortar. Você precisa estar ali de olho. Opa, eu preciso ver se isso aqui está ultrapassando demais. Se tiver muito acima do que o normal, eu preciso reduzir. Senão vai ficar feio e você nunca vai conseguir. E o maior problema das pessoas não conseguirem guardar dinheiro é porque elas têm medo de olhar para as suas despesas. Porque na cabeça dela, ela já acha que ela vai ter que cortar um monte de coisa, aí já não vai viver, já vai ficar ansioso de novo, porque começou a cortar muita coisa, né? Então, assim, começa a inverter um pouco. Se você quer começar a guardar, e eu acho que não tenho certeza, você precisa fazer isso, comece a inverter um pouco as energias, né? Todo mundo já ouviu falar aquela frasezinha, não gaste mais do que você ganha, né? Aí, se a gente for colocar aqui, as pessoas colocarem no chat, pode colocar aqui. Se você já escutou essa frase, não gaste mais do que você ganha. Sim, quem já ouviu isso pode comentar aqui com a gente. Coloca aí, eu já. A grande maioria, para não falar 100%, 99% vai falar que sim. Aí eu pergunto, por que não faz? A pessoa fala, mas como assim? O que eu vou cortar? Não tenho mais o que cortar. Se você não tem mais o que cortar, inverte a energia. Eu não vou mais gastar menos do que eu ganho. Eu vou ter que começar a ganhar mais do que eu gasto. Entendeu? E a ideia de fazer o planejamento financeiro é para quê? Para você ter ali o seu jardim bem cultivado, para você ir atrás de outros solos, para você começar a plantar novas sementes, para começar a ter mais fruto. Porque se você está totalmente endividado, descontrolado, você não consegue pensar em estratégia. O que eu posso pensar para gerar mais renda? Né? Qual que é a estratégia que eu vou fazer? Poxa, eu vou ficar só atendendo num consultório? Eu vou ficar só vendendo esse tipo de produto aqui? Não, eu preciso ampliar o meu negócio para fazer outras fontes de renda. Entendeu?
e aí vai facilitar muito a sua gestão. O pessoal está comentando aqui, né, que olha, na nossa sociedade, o Jairo falou, que é uma sociedade de consumo, todo o marketing é direcionado a criar uma mentalidade nas pessoas que elas precisam parecer ter alguma coisa. Se esquecem que o mais importante é ser. Perfeito. Aqui a Fátima está dizendo, eu sempre gostei de promoções relâmpago. De promoções, principalmente as relâmpago. O dia que eu descobri que elas eram armadilhas, que estavam por trás delas armadilhas, parei de me iludir e passei a ser mais realista e seletiva. E a Poliana está dizendo, olha, as redes sociais acabam por alimentar esse consumismo. Exato. E as pessoas veem como essencial. Olha só, uma pergunta aqui bem objetiva da Mari Correia. Ela quer saber, tá, e qual que é o ideal? Todo mundo está dizendo aqui que já ouviu essa frase. Então, qual que é o ideal de porcentagem? Se fosse dizer assim, olha, se eu falando do ideal, não é do ideal e do mínimo necessário para eu começar a fazer essa reserva, quantos por cento das minhas entradas? Existe um ponto de partida, tá? O ideal, o percentual ideal está muito relacionado com o seu objetivo e propósito. Então, por exemplo, eu posso falar para você que é 10%, 15% do que você ganha. Só que, se eu guardar 10% ou 15%, eu vou atingir o meu objetivo? Aí você vai falar, não. Ou seja, então o ideal para você não é 10, 15. Então isso também é muito relativo. O ponto de partida para você começar a se organizar é o famoso 50, 20, 30. 50 de despesas, 20 de lazer e 30 de investimento. Só que toma cuidado, não se trava nisso. Porque aí a pessoa vai olhar, mas eu não consigo 30, então eu não vou guardar. Não, poxa, guarda 1%, 5%. Mas assim, foca no teu objetivo e propósito. Porque é dentro disso. Eu construo meu patrimônio com base no que eu quero. Não é no que dá. Entendeu? Óbvio que eu entendo a situação, mas eu não sou obrigado a aceitá-la. Sacou? Então, por exemplo, poxa, eu penso, eu tenho data para me aposentar. Vai ser em 2035, dia 9 de abril de 2035. É a data da minha aposentadoria. Eu vou parar de trabalhar? Não. Vou querer produzir mais. Eu vou querer. Só que essa opção vai ser em 2035, dia 9 de abril de 2035. E aí, mas como você vai fazer isso? Cara, isso é um problema meu. Eu vou ter que me virar, vou ter que trabalhar. Eu vou ter que fazer isso acontecer. Mas para de ficar só querendo fazer aquilo que dá. Começa a pensar em criar estratégias para que você faça aquilo que você quer. Sabe? Para de olhar o cardápio pelo preço. Olha pelo aquilo que você quer comer. Senão você vai ficar vivendo em escassez a sua vida toda. E você vai, e aí a gente vai entrar num ponto que ao invés de estar plantando riqueza, guardando alguma coisa, você vai estar colhendo miséria a sua vida toda. Entendeu? Uma coisa que em cima disso, né? A gente está falando, você falou do profissional liberal, que é o caso da maioria do pessoal que acompanha a gente aqui, no caso dos psicólogos. Como é que faz para administrar o que a pessoa está ganhando, só que ela ganha lá no consultório, ela gasta em casa, mas ela tem gasto para alugar uma sala e depois ela tem os gastos dela como pessoa física. Como que resolve essa confusão aí? Deixa do jeito que está, separa as contas. Qual que é a sua sugestão como um especialista aí na área e que você percebe que tem sido mais eficiente para os psicólogos? Ixi. Primeira coisa, se está acontecendo isso, está tendo briga, certo? Está tendo uma briga, uma confusão. Como que você separa uma briga? É separando, colocando um para o lado e outro para o outro, pode parar. Você não se envolve aqui, você também não se envolve aqui. Então, é muito óbvio, eu preciso separar as coisas. O que é consultório não é casa, entendeu? Então, assim, o meu consultório ele não tem nada a ver com a minha casa. E a minha casa também não tem nada a ver com o meu consultório. Então, eu preciso criar um planejamento para o meu consultório e um planejamento para a minha pessoa física. E nenhum tem culpa do erro do outro.
Ou seja, eu Tá. jamais tenho que... Óbvio que no começo é necessário. Você vai abrir mão de algumas coisas da pessoa física para você estruturar o teu negócio. É por isso que se fala muito no começo de um negócio que empresa rica, dono pobre. Entendeu? Uhum. Depois, a segunda etapa é dono rico e empresa milionária. Depois dono milionário e empresa bilionária. Você entendeu? Ou seja, então... Esse é o objetivo. Exato. Você sempre vai no começo abrir mão para quê? Eu vou estruturar o meu consultório. Por quê? Quem é que paga as contas? É o teu consultório, é o teu trabalho, é a tua atuação. É a minha loja de roupa que eu vendo. Quem é que paga as contas da tua casa? Não é isso? Então, qual é a primeira coisa que eu preciso estruturar? É aquilo que me traz renda. Só que as pessoas invertem. Você usou a expressão empresário. Uhum. Um psicólogo, um profissional liberal autônomo, ele tem uma empresa? Total. Você vê as coisas dessa forma? Total. É 100%. Tanto que, quando eu vou atender psicólogo, a primeira coisa que a gente faz é estruturar isso aí. É começar a separar. E eu tenho casos, 100%. Elas se sentem melhor. Elas começam a ver luz nas coisas. Elas falam, nossa, agora eu estou entendendo o que acontece no meu consultório, o que acontece na minha casa. Eu consigo saber aonde está o problema. Porque até então você entrelaça tudo e você fala, meu, eu não estou ganhando o suficiente. Não é que você não está ganhando o suficiente. É que você anda de olho fechado no teu jardim, você sai pisando em coisas e nem sabe o que você está pisando. Então, a ideia de você separar é para clarear as coisas. Então, vou fazer o planejamento financeiro do meu consultório, vou fazer o planejamento financeiro da minha casa com os meus gastos pessoais. O que o teu consultório tem a ver com o teu cabelo? Nada. Ele pode exigir. É igual, assim, você precisa entender que você é basicamente um funcionário do teu negócio. Tá. Você é do Colabore. O que o teu consultório ele pode exigir? Ah, você precisa estar bem apresentável, você vai lidar com pessoas. Inclusive no teu curso é top, tem uma aula, né? Sobre... Sim, sim. Perfeito. Na Então, mentoria a gente entra nisso aí um pouco também, né? por quê? Porque isso é importantíssimo. Só que o consultório, ele pensa o seguinte, fulano, só que existem os seus problemas e os meus problemas. Resolva os teus, que eu resolvo os teus. Eu quero você bem arrumado aqui, mas não é só eu que vou financiar, não. Organiza a sua vida financeira aí, para você estar apresentável. E aí você arruma o teu cabelo, a tua roupa. O meu problema aqui é com imposto, é com a alocação do lugar, ou com as horas que eu pago por atendimento, é com o que eu vou oferecer para o meu paciente. A minha preocupação é essa. A Netflix da tua casa é problema teu. Eu já te pago. Se você não se resolve, sim, aí é cada um dos seus problemas. Sacou? tá. Então, isso é importante. Então vamos dizer assim, para uma pessoa, quem está assistindo a gente aqui, um resumo até agora. Primeiro, é a pessoa aprender a diferenciar o que é um consumo emocional, um consumo baseado em ansiedade, em falta de significado nas suas atitudes, e o que é uma necessidade real. Começa por aí. A partir daí, a pessoa vai separar as coisas, e se a gente está falando de um psicólogo, ela vai separar aquilo que é o consultório. Ela tem que olhar para o consultório dela como se fosse uma empresa. Perfeito. 100%. E aí começar a administrar a partir dali, e essa mesma lógica de administração, de guardar recursos, né, de fazer a reserva, ela traz depois para a vida pessoal dela também. Uhum. Quando isso acontece, a pessoa está equilibrada. Aí ela começa a navegar de verdade, vamos dizer assim. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, você começa a entender, a partir do momento que você começa a organizar o teu consultório, para quem tem um consultório ou pensa em ter, inclusive eu até recomendo vocês, os psicólogos, a pensar em negócio. Começar a ter a sua profissão como um negócio, de fato. Eu não sei, mas a gente pode até colocar aqui no chat, se você tem a vontade, eu tenho como objetivo de ter um consultório, aqueles que ainda não têm.
Porque a partir do momento que você já está pensando assim, você já está pensando como um negócio. Então não vai achando que você vai ter um consultório que você vai continuar sendo pessoa física apenas. Não. Você vai ser Vai ter que jurídico. se planejar, vai Perfeito. ter que estudar empreendedorismo, administração, Sem dúvida. quer dizer, se for o caso, buscar cursos do Sebrae, de outros órgãos, que é para a pessoa ter o mínimo de noção de como fazer isso. Exatamente. E assim, o CNPJ, ele consegue crescer muito mais do que o pessoa física. Tá? Então, assim, se você é psicólogo ou você que é autônomo com alguma área e você pensa em crescer, começa a migrar e virar um CNPJ, porque caso contrário, esqueça. Sim, Tá? A diferença é o seguinte, vou para um lugar, a pessoa física, ela vai de carro, o CNPJ vai de avião, ou seja, ele vai muito mais rápido. Qual que é a diferença também? É que uma batida de carro, acredito eu que é mais leve do sim, que uma queda de sim, avião. sim. Acredito eu, né? Então, assim, você precisa também ter isso em mente. Se você vai migrar para o CNPJ, outra coisa. Você vai precisar trabalhar o dobro para chegar na metade do caminho. Mas você vai perceber que a metade do caminho ela é muito mais distante do que a metade do caminho de um CPF. Entendeu? Sim, sim, Então, assim, separe isso e vai ser notável. Quando você começar a estruturar o seu consultório, automaticamente vai começar a refletir na sua pessoa física. Porque é um hábito, isso vai entrando na sua cabeça e você vai começando a criar disciplina. Entendeu? Quem é disciplinado por pessoa física, no CNPJ também vai ser. Se você entendi. é desorganizado no pessoa física, você vai abrir o CNPJ, você vai dar com a cara na parede, você vai se perder, igual você se O, perde no o CPF. primeiro passo é esse, então, vamos dizer assim. E Sim. aí a pessoa criar essas reservas que você falou. Né? Ela ter Uhum. ali o hábito, desenvolver o hábito de separar um pouquinho a cada mês, chegando no ideal de ter até 12 meses de funcionamento Isso é legal. garantido, mesmo que ela pare de trabalhar. Não é uma Exatamente. tarefa fácil essa, né? Pode ser que leve algum tempo, mas e quando a pessoa chega lá, e aí, o que ela faz? Bom, agora eu tenho minha segurança, eu tenho a minha reserva, agora eu vou sair gastando, é isso? Pode ser, é opcional. Só que o que vai acontecer? Sem perceber, você vai estar dando ré e vai achar que está andando para frente. Entendeu? Isso quando você atinge as suas reservas financeiras, cara, isso é surreal. Porque assim, uma reserva financeira, ó, que depende muito do teu custo. Mas não é algo pequeno. Chega a ser Uhum. robusto. E ainda mais quando você cria, porque você precisa criar para o teu negócio e para a sua pessoa física. Sim, Você vai ver um acúmulo ali tão interessante que o teu cérebro vai querer mais daquilo. Dificilmente você vai querer gastar, falar, poxa, agora que eu já construí isso, agora eu posso gastar. Você vai ver aquele negócio e você vai ter aplicado isso aí. Você não vai colocar isso embaixo do teu colchão. E você vai ver sim. os juros compostos trabalhando, você vai falar, caraca, eu quero mais disso. E- Então, Vamos quer lá. dizer, quanto mais a pessoa se organiza e mais ela desenvolve esse hábito, mais vontade ela tem de manter esse hábito. Exatamente. E o crescimento acaba acelerando também. Tanto que para o pessoal que eu dou consultoria assim, individual, quando atinge a sua reserva financeira, eu dou uma plaquinha de que a pessoa atingiu, porque, cara, é um processo que não, ele é simples, mas ele não é fácil. Sim, Porque sim, vai ser preciso, você vai ter que aprender a abrir mão de algumas coisas. O não na sua vida, ele vai ficar mais em evidência. E o não, hoje, é muito sim lá na frente. Entendeu? sim. Então, assim, quando você atingir isso, você vai partir para o próximo passo, que é o que eu recomendo, e que eu acho que é muito interessante, é a sua construção de patrimônio. Tá? Tá. Anota algo que é importante, se você estiver anotando. Entende o seguinte: salário é menor que lucro. Lucro é menor que patrimônio.
E patrimônio é menor que renda passiva, que é onde você desfruta. O que eu quero dizer? Que quando você atinge o teu patrimônio, automaticamente você já vai estar recebendo dinheiro sem precisar fazer mais nada. Por que, que a Amazon, grandes empresas aí, não tem lucro? Elas não dão lucro. Porque elas estão focadas em construção de patrimônio. Porque elas já entenderam que patrimônio vale mais do que lucro. Você entendeu? Então, você como autônomo que atua nessa área liberal, você tem que começar a parar de ficar focado em lucro, porque o negócio, quando você monta negócio, a primeira coisa que o empresário pensa é o quê? Nossa, eu quero que o meu negócio comece a dar lucro. Cara, o empresário que vive de lucro, ele é um CLT que assina outro CLT, porque ele vai virar escravo do negócio dele para que aquilo fique dando lucro. Sim. Agora, quando você constrói patrimônio, aquilo ele tem um valor tão relevante que a partir do momento que você resolver vender ou liquidar todo o seu patrimônio ou vender parte dele, você vai ganhar muito em cima disso. Então, construir minhas reservas, comece a planejar a construção do teu patrimônio, porque é o patrimônio que vai te dar liberdade financeira. Tá, agora a partir daí duas coisas, então. Inclusive a Elizabeth colocou aqui uma pergunta e a gente já vai nessa direção que a gente já está caminhando para o fim. Passa muito rápido, né? Mas esses minutos finais a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, tá, a pessoa fez tudo isso que você está falando, ela começou a ter essa reserva. Você falou assim, ela não vai deixar embaixo do colchão, certo? Onde ela vai deixar, então, essa reserva? E aí mais, quando a pessoa começa a ter ali um pouco de recurso guardado, sempre aparece de quando em quando aquelas oportunidades, entre aspas, imperdíveis. Né? Aquela pessoa que fala, olha, se você investir nisso daqui, você vai ganhar o dobro. Se você fizer tal coisa, rapidamente você vai ganhar tanto. Que são muito atrativas, inclusive, essas possibilidades. Então, vamos falar um pouco disso. Como fugir das furadas e o que de fato é algo que é mais assim confiável para essa reserva. Primeiro ponto, a reserva ela não pode correr risco, nem oscilação de mercado, e eu preciso dela a qualquer momento, porque a reserva é considerada reserva de emergência, ou seja, eu não consigo prever uma emergência, emergência é emergência. Então, eu preciso de liquidez desse dinheiro, dessa minha reserva. Tanto que amanhã eu vou fazer um post no meu Instagram falando opções de renda fixa para reserva de emergência. Tá. Então, o que eu preciso ter na minha reserva? Segurança. Ela não pode correr oscilação de mercado. Então, com a pandemia, qualquer problema que der no mercado, ela vinha ficar negativa ou o valor dela cair. Coloquei R$1.000. Nossa, entrei num mês, em vez de estar 1.000, está 999. No outro dia vai estar 1.001. Não pode sofrer isso. Ela vai crescer devagar, mas ela vai estar sempre crescendo. Liquidez. Eu tenho que ter esse dinheiro disponível a qualquer momento. Sim, pensando, poxa, quebrou meu carro. Eu preciso desse dinheiro. Então eu tenho que estar numa reserva em que amanhã eu vou resgatar esse dinheiro e vai estar na minha conta. Tá? O ideal para a reserva é você ter liquidez de no máximo um dia. Solicito hoje, amanhã está na conta. Tá? Minha reserva, ela fica em D0. Eu solicito no mesmo dia, entrar na minha disponível. Conta. Óbvio que em horário comercial. Tá? Essa é a minha reserva. Então, assim, não pense em colocar reserva pensando que vai ter grandes lucros. Não, porque a reserva, você não vai ficar alimentando ela para o resto da sua vida. Você vai alimentar ela até atingir o objetivo dos 12 meses. Atingir, vai ficar lá, não vou colocar mais dinheiro lá. E ela vai ficar crescendo, devagar, mas vai ficar crescendo. A construção do meu patrimônio, aí eu já vou para algo mais diversificado, em que vai ter oscilação, mas eu estou pensando no longo prazo. Tá? Tem um grande investidor que é bilionário, Warren Buffett.
Ele tem patrimônio investido em mercado financeiro, mais de 100 bilhões de dólares. Ele teve uma conversa com o Jeff Bezos, em uma entrevista. Jeff Bezos é o fundador da Amazon. E o Jeff Bezos falou para ele, cara, a forma que você construiu o seu patrimônio é simples. Achei muito simples. Por que as pessoas simplesmente não copiam esses seus princípios? Aí ele falou, porque as pessoas, elas não têm paciência de enriquecer devagar. E aí é onde entra nessa questão das propostas de grandes lucros. Miraculosas aí. Exatamente. As pessoas elas estão começando a trocar a sua ambição por ganância. Eu não fiz nada a minha vida toda, não me preocupei com nada e agora eu quero enriquecer da noite pro dia. Aí é público para os picaretas, né? Eu já cheguei a fazer cálculo, cara, que o cara que te vende uma aplicação que te dá juros astroféricos, assim, juros gigantescos, é mais fácil ele pegar dinheiro emprestado no banco do que pedir para a pessoa física. Porque no banco ele pode conseguir mais rápido e a rentabilidade que ele vai ter, ele paga os juros e ainda sobra um baita lucro. Quer dizer, entendeu? Então por que ele está pedindo para você? Não existe almoço de graça. Não existe isso. Então, assim, ó, como que eu consigo identificar uma pirâmide financeira? É se estão prometendo juros muito altos para pouco patrimônio. Se você já começou a ver que é fixo todo mês, 1,5%, 2,5%, estuda o negócio. Hoje eu fiz um post lá no meu Stories de que teve reunião do Copom e a Selic subiu um pouquinho. A Selic é o que representa a renda fixa, que é aquela renda que você vai ter todo mês. Que é a renda fixa. Então, se a gente tem uma renda fixa que no ano ou no mês ela não chega a dar 1%, como é que um cara vai me oferecer 5% fixo? É impossível, o mercado não faz isso. Sim. Entendeu? Tem alguma coisa, quer dizer, desconfie das grandes promessas, então. Exatamente. E assim, o meu Instagram ele fica aberto. Qualquer dúvida que você tiver, me manda um direct. Vou ter prazer, eu vou responder. Eu vou falar, aproveita que ainda está pequeno, eu consigo responder. Eu falo para as pessoas, entra lá, qualquer dúvida que tiver, me manda um direct. Eu respondo, né? Dúvida que você viu, o que você acha disso? Olha isso que eu vi. O que você acha? Eu vou te responder. Então, assim, comece a estudar as coisas. As pessoas elas estão parando de estudar, elas estão simplesmente lendo e acatando, não estão mais estudando as coisas. E aí é onde você cai em armadilha. Entendeu? Então, essa questão de pirâmide, esses são os indícios que é furada. Entendeu? Óbvio que ainda tem pessoas que entram naquele viés de confirmação. Eu sei que é uma pirâmide, mas acho que está no começo. Então eu vou entrar, vou ganhar um pouco e vou sair fora. Cara, você nunca vai saber quando é o começo de uma pirâmide. E a tendência, já foi feito estudos, que as pirâmides elas estão durando menos. Então você acha, eu vou colocar só esse mês, outro mês eu tiro. Cara, o risco é muito alto. Muito alto. Então, assim, é mais fácil você ganhar 1 milhão no Big Brother do que você entrar numa pirâmide. Para a gente fechar aqui, Leandro, eu quero aproveitar e dizer o seguinte para o pessoal, né? O pessoal que está assistindo a gente. O Leandro, ele é, como eu falei, um convidado que sempre está por aqui, falando, né, desse aspecto tão importante da vida, que é a vida financeira. E eu estou deixando aqui o Instagram dele e estou deixando aqui também o e-mail dele. Por quê? Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vem aqui, né, e conversa com todo mundo aqui, dá essas aulas para a gente gratuitamente. Esse é o trabalho dele, mas aqui ele faz como um serviço público mesmo, assim, né, de educação pública. Mas muitas das pessoas que conhecem o Leandro aí, através dessas contribuições que ele dá, querem saber mais, querem depois, né, se aprofundar. Então você pode tanto receber os conteúdos gratuitos dele no Instagram, ou na lista dele lá de e-mails, como depois entrar em contato para saber do serviço dele, né, que é uma assessoria mesmo para organizar tudo isso que ele está falando de forma bem objetiva. E só para a gente fechar, então, Leandro, é o seguinte: muita gente acha
que economizar, que fazer tudo isso é sinônimo de voto de miséria. Então que eu tenho que abrir mão de tudo. É assim o melhor método? Isso funciona? Não, dinheiro não é o fim para nada. Ele é meio. Ele é o que Dinheiro é um vai, meio. exatamente, é o que vai te levar a conquistar o teu objetivo final. Então, assim, às vezes você acha que correr atrás do dinheiro, você vai estar plantando riqueza, na verdade você vai estar colhendo miséria. Você vai estar abrindo mão de muita coisa que para você vai fazer sentido, até para te impulsionar a fazer outros negócios, a ganhar mais dinheiro. Então, assim, toma muito cuidado com isso, tá? Não trabalha pelo dinheiro, trabalha pelo propósito, pelo resultado. Pelo sentido, não é? Como a gente costuma falar aqui nas nossas aulas, né? Buscar um significado naquilo que você está fazendo. Exatamente, porque senão você vai ficar tão louco, igual as pessoas quando falam, nossa, vou começar a parar de fazer um monte de coisa e vou começar só a guardar dinheiro. Você não vai sustentar isso por muito tempo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, normalmente, passar do terceiro, quarto mês. Entendeu? Então, assim, tenha ele como meio, não como fim. Não pensa até riqueza. Assim. E outra coisa, o significado de riqueza, que muitas vezes não sabe, riqueza é você ter abundância, aquilo que realmente importa para você. E às vezes não é nem dinheiro. Sim. Você ter paz, é você dormir tranquilo, estar bem organizado, fazer um passeio de final de semana, trocar um carro em alguma data, comprar uma casa. Então, às vezes é tão pequeno e você coloca o dinheiro como algo tão grande, e isso vai acabar te prejudicando. Por quê? Você está colocando ele como o fim de tudo. Não é, ele é meio. Ele transporta. É semente. O dinheiro é aquilo que eu falei, é a semente. Entendeu? Legal. Porque assim, o que acontece? Se a pessoa faz, né, do sentido da vida dela o guardar dinheiro, ela vai se privar de estar com outras pessoas, de ter experiências que às vezes vão custar dinheiro, de investir em educação, por exemplo, de investir aí em momentos junto com pessoas que preenchem a alma muito mais do que a conta bancária cheia. Exatamente. Sabedoria vai mais que dinheiro. Então, eu acho que quando você coloca dessa maneira, isso ajuda assim, a desmistificar. Porque muita gente, quando ouve falar de educação financeira, de um educador, alguém que vem falar, já imagina assim, já vem alguém que vai falar que eu não posso gastar com mais nada, que eu tenho que cortar tudo. E não é o caso, né? Você está dizendo aqui para o pessoal o seguinte, que existem formas de se planejar, de adquirir hábitos financeiros saudáveis, que você consiga ter uma vida com essa riqueza, né, nesse termo que você falou, e ainda assim se planejar para o futuro. Totalmente, totalmente. As coisas elas precisam fluir. Se você colocar muita energia em algo muito específico somente, não vai fluir. Entendeu? Porque as coisas elas precisam ter unidade. Não pode ser individual. As coisas Sim. precisam andar em harmonia. Senão não flui, cara. Não tem como. Muito bom. Legal, pessoal. Chegamos aí então ao final da nossa aula de hoje, mas como eu digo sempre, né? Isso aqui essa aula hoje, ainda sempre que a gente traz convidados, ela é uma introdução. A gente está apresentando alguém para vocês ao mesmo tempo, alguém que tem um conhecimento para compartilhar, que vem aqui, compartilha de bom grado, mas que fica aí a dica, né? Então, quero ouvir mais desse assunto, conhecer mais, se desenvolver mais. Tá aí uma pessoa que eu apresento para vocês e recomendo sem nenhuma restrição, que é o Leandro, né? E agradeço a ele também por ter participado mais essa vez com o público, com o pessoal que acompanha a gente aqui. Suas últimas palavras aí para a turma, Leandro. Se despede aí do pessoal. Eu agradeço de novo pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre esse assunto. Eu convivo com esse assunto, né, o dia inteiro. Eu estou sempre lendo, eu estou estudando muito sobre o assunto, estou me especializando sobre o assunto. E assim, a reflexão que eu deixo para as pessoas é assim, ó.
toma cuidado com a vida fácil hoje, para que você não tenha uma aposentadoria difícil amanhã. Então, pensa muito bem em como você vai fazer seu planejamento, né? Para algumas pessoas eu até falo o seguinte, que se você não é a pessoa que está buscando prosperidade aqui na Terra, você não ama a Deus e não ama a sua família. Porque você não está buscando dar o melhor para as pessoas que são próximas de você, que são filhos dele, e nem para os seus que convivem com você. Entendeu? E eu não estou falando de fortunas, de dinheiro, não. É de procurar trazer o melhor sempre. A forma que eu fui construindo o meu patrimônio foi eu pensando da seguinte forma: independente do que aconteça, eu preciso estar melhor todo ano. Independente do tamanho, se representou 1% melhor que o ano passado, mas eu preciso estar melhor em todas as áreas da minha vida todo ano. Legal. Fechou? Fechou. Obrigado mais uma vez. A gente vai se falando aí, conversando. E agradeço ao pessoal que está aí com a gente hoje também, todo mundo deixando aí a gratidão, agradecendo você pelas palavras, por essas instruções. E pela última vez hoje, lembrando, semana que vem a gente começa, terça-feira, semana especial, semana da logoterapia. A aula de quarta não vai acontecer porque a gente tem aula terça, quinta, sábado e depois na outra segunda. Então fica aí o convite mais uma vez. Leandro, obrigado, valeu. Eu que agradeço. Um abraço aí para você e para o pessoal também. Até, boa noite. Tchau.